Porque se nós não reformarmos o sistema, esta situação vai-se agravar ainda mais. E, portanto, devíamos estar também concentrados, não apenas nos cortes, mas em trabalhar para fazermos uma reforma do sistema. Pois, mas a gente não sabe nada, o Ministro da Segurança Social também desapareceu. Mas, tudo isto é quente, claro, tudo isto é quente. Penso que é importante, não nos podemos apenas concentrar no curto prazo, o país não acaba hoje, o país vai continuar e nós temos que preparar o futuro do país e temos que fazer reformas estruturais. E na Segurança Social, designadamente no sistema de pensões, nós vamos ter que reformar este sistema. Caso contrário, as dificuldades vão aumentar pelas razões que vimos no programa anterior e vamos agora ver neste programa. Constatar. Sim, portanto, era importante. No programa anterior é porque nasce pouca gente e as pessoas mais idosas duram cada vez mais. Pronto, mas Dr. Medina Carreira, para concluir este tema, era importante que realmente houvesse um esclarecimento cabal de quem de direito, porque pelos e-mails que recebemos nos últimos 8 dias, fica a sensação de que mesmo entre as pessoas mais esclarecidas e mais informadas, há muitas dúvidas e há muitas perguntas sobre o presente e o futuro das reformas. As mais informadas... E as mais informadas também têm as mesmas dúvidas. Têm a obrigação de perceber o seguinte: nascem poucos e os que vivem cada vez mais e por conseguinte estão mais tempo a receber. Em segundo lugar, a economia, como nós vamos ver, está a um nível zero. Por conseguinte, a economia não gera receitas e as necessidades das pensões são cada vez maiores. Por conseguinte, é muito fácil de entender. Isto não seria complicado há 30 anos, quando a gente tinha moeda. Mandava-se fazer moeda e punha-se aí a andar. Claro que era um artifício sem saída, mas a prazo resolvia-se tudo. Hoje não se resolve. Mas, Dr. Medina Carreira, nós percebemos a ansiedade destas pessoas. Estas pessoas receberam um corte, Margarida, nós não nos compete aqui um corte nas suas pensões. E também é legítimo que queiram saber se o corte é provisório, se o corte é definitivo. Claro. Bom, neste momento tem caráter provisório porque é uma medida orçamental, conseguindo vale por um orçamento. Agora, se pergunta, vai ter que se cortar? Eu digo que vai ter que se cortar. Eu digo isso. Vai ter que passar a definitivo. Sim, exato. Isto é a minha convicção. Mas a nós aqui não nos cabe massajar o público. Nós aqui não temos função de massagista psicológico. A gente aqui tem a função de dizer a verdade. Já que outros não dizem, a gente diz o que é verdade. Temos muita pena, simplesmente o que eu digo, essas pessoas todas, muitas delas devem ter sido aqueles que diziam, bom, esse sujeito está doido, quando eu disse que isto ia falir. Pronto, agora, aí está a falência. O próprio Dr. Medina deve ter visto a sua reforma também vir por aí abaixo, não é? Mas a minha, sim, também vem, porque a minha também tem esse desconto. Todos. Mas a minha é de uma instituição à parte que é dos advogados, é da Caixa dos Advogados. Mas também leva. E bem, se outras pessoas levam, essa também deve levar. A questão aqui é esta. Nós temos este problema demográfico, vamos ver o problema económico e temos a dívida do Estado, a dívida brutal. O Estado já não devia tanto dinheiro há 150 anos. Isso custa juros. Claro que há muita gente que sabe, então não se pagam os juros. Quer dizer, quando nós fomos pedir dinheiro emprestado outra vez, não. Enquanto não pagarem os juros, a gente não lhes empresta. Portanto, isto deriva do Estado que está falido. O anúncio do Estado falido foi dado. E pronto, as pessoas aí têm autoestradas, não têm? 3 Lisboa-Porto, que é realmente uma necessidade, como se está a ver. E tem o país todo cheio de autoestradas e sem carros. Bom, pronto, as pessoas estão contentes. Bom, está aqui realmente criado um grande problema e eu acho que esta questão das reformas talvez seja neste momento a questão a par do desemprego. São as duas questões mais sensíveis do ponto de vista social. O desemprego e a questão das reformas. Avançamos então para a economia. Doutora Margarida, quer começar por nos dizer o que temos no nosso gráfico 1? Hoje fui eu que me escalei, que fui autoescalado. Muito bem. Não, hoje a economia, você tem de fazer o pedido para sair o gráfico 1? Sim, já pedi para sair o gráfico 1, que mostra as taxas reais de crescimento do produto interno bruto. Aquela linha vermelha que desce da esquerda para a direita é a linha da economia. Quer dizer que a economia portuguesa, desde os anos 60 até agora, tem vindo sempre a perder dinamismo. Quer dizer, crescia 6 ou 7, agora ali naquele último registro crescia 0,6 e neste momento cresce 0. Quer dizer, aquela linha vermelha da economia está cada vez mais débil e, por conseguinte, gera cada vez menos receitas, como é evidente. Não há crescimento económico.
Em contrapartida, a linha da despesa, no fundo aquilo que eu disse em 30 anos, uma subiu 2,4, outra subiu 5,8, é a linha da despesa primária, a despesa do Estado sem juros. Então, seguinte, essa linha mostra que o peso da despesa pública foi sempre crescendo da esquerda para a direita, de 60 ou 70, dos anos 60 até 2010. E se pusermos os juros, então a diferença é muito maior. Bom, claro, vai sendo cada vez mais. Eu tirei juros que uns anos são mais, outros anos são menos, consoante as taxas. Aquilo é limpo de juros para não fazer confusão. Porque é o seguinte, o que aconteceu a este país é que o Estado foi gastando cada vez mais, assente numa economia que teve cada vez menos vigor. O seguinte, a economia tem capacidade para gerar cada vez menos receitas. E o Estado tem necessidade de gastar cada vez mais. Os compromissos vários que o Estado foi adquirindo. É o seguinte, aquelas duas linhas estão ali sobrepostas, exatamente para se ver que no longo prazo, quando a despesa cresce muito e a economia cai muito, vai haver problema mais dia menos dia. Venham essas soluções miraculosas todas. Não há solução a prazo, ou a economia cresce ou a despesa baixa. Mas há aqui uma outra coisa que é importante dizer, que é o peso dos impostos e os aumentos progressivos dos impostos, o impacto cada vez maior da carga fiscal, também acabou por se constituir como uma ameaça ao crescimento económico. Não, claro, mas com certeza. Mas ao longo de todo aquele período, os impostos dificultaram o crescimento das economias. O que é que ainda havia outros fatores que davam para as economias crescerem. Agora, como estamos praticamente no zero, o peso dos impostos ainda faz afundar mais a economia. Não há procura, as exportações caem, ninguém quer investir. E o Dr. Medina Carreira, no meio disto tudo, também é muito crítico do papel dos sindicatos. Não sou crítico do papel dos sindicatos. O que eu digo é que o sindicalismo dos anos 50, 60, era um sindicalismo efetivo. Porquê? Quando se reivindicava, o patronato tinha dinheiro para corresponder às reivindicações. Sim. À medida que a economia foi enfraquecendo, hoje praticamente não há sindicalismo contra os patrões privados. Porquê? Porque estão todos falidos. Isso não vale a pena perder tempo a reivindicar. O sindicalismo é nas grandes empresas. Sobretudo nas grandes empresas públicas. Mas nessas grandes empresas onde como vale a pena... Como o caso das empresas dos transportes, não é? Transportes, EDP, PT, enfim, essas coisas... Não, essas empresas têm paz social, até vão ter aumentos salariais este ano. Com certeza, pois podem ter, porque são quase monopolistas, quando a gente tem que pagar o que eles querem. Na gasolina, nas chamadas, etc. E esses, como nos levam o dinheiro que podem levar e que querem levar, respondem sempre. Aí vale a pena investir. O problema é no resto. Ora, o sindicalismo, que era muito ativo e muito eficaz nos anos 50, 60, 70, hoje não tem eficácia, porque a economia não dá meios para satisfazer as reivindicações dos sindicatos. Conseguindo, o sindicalismo voltou-se contra quem? Contra o Estado. Você ouve falar do sindicato dos professores e dos funcionários daqui e dos funcionários ali, porque pensava que o Estado tinha dinheiro para satisfazer. Agora também já perceberam que o Estado também não tem dinheiro, está falido. Porque assim, o sindicalismo hoje organiza manifestações, que eu acho muito bem que faça, mas é tudo o que pode, porque não leva a nada. Vamos ouvir a opinião da doutora Margarida Aguiar em relação, nomeadamente, a esta questão do débil crescimento económico, que acaba por comprometer tudo, não é? Pois, acaba por comprometer tudo, mas evidentemente que sem economia se não há economia não se gera riqueza. E se não se gera riqueza, não há como redistribuir essa riqueza, falando agora das pensões, pois se não há riqueza, não há como redistribuir a favor das pensões. Portanto, de facto, nós temos uma enorme urgência em pôr a nossa economia a funcionar, porque não ter economia é um segundo problema a juntar ao problema da demografia. Portanto, são dois problemas que temos no sistema de pensões. E já não é possível, a senhora que é economista que teve uma experiência... Diga, desculpe, está convencida? Diga. Não queria interromper alguma coisa importante que vá dizer, que é, da sua experiência no governo, da experiência que teve e dos seus conhecimentos, não está a ver que seja possível ir buscar dinheiro às outras grandes funções do Estado. Porque... As funções do Estado são... Para que se possa redistribuir eventualmente de uma outra forma. Mas dentro do social você pode tirar da saúde e pôr nas pensões, ou tirar das pensões e pôr na educação, pode. Mas é um núcleo tão pesado este, como nós vamos ver daqui a nada, dentro da economia, dentro do Estado, que sem mexer neste núcleo, estes 4 mil milhões, não sei o que é que o Governo pensa disso, tem que mexer no pessoal e nas prestações sociais.
Nós já aqui apresentámos um gráfico que se movia. O pessoal e prestações sociais era assim, à altura. E depois, subsídios e consumo intermédio e não sei o que era aqui. Sim. Quer dizer, você aqui em baixo, por muito que tire, se tira tudo, o Estado paga. Mas, doutor Medina Carreira, as pessoas fazem esta pergunta e eu também a faço, que é, se estes cortes de 4 mil milhões, com mais um ano ou menos um ano, é relevante porque eles vão ter que ser feitos, vão incidir em salários e em pensões... Hoje, como fazia. Portanto, são aqueles eurositos que recebe. Portanto, não vale a pena enganar as pessoas. É que 4 mil milhões de euros é muito dinheiro. Pois é, mas é muito fácil chegar aos 4 mil milhões. Eu não vou agora fazer aqui as contas, não vale a pena. Mas é fácil. O governo chegou à conclusão que consegue cobrar X de impostos. E a diferença entre aquilo que gasta e aquilo que consegue cobrar, mais umas receitas que o Estado tem 5 mil a mais. Mas não assim tem custado. Não, significa também, doutor Mira, que temos que crescer. Mas isso é para a expressão, é chamada verdade amigo de banana. Exatamente, pois, mas o problema é como? O único caminho é esse, não há outro cresce se não se pode investir em Portugal? Além disso, porque nós tivemos aqui a doutora Zita Seabra, a burocracia não permite. Os impostos são a parafunda. Carreira, por isso é que é importante, muito importante que algumas reformas estruturais se façam. Concluir que a solução está em cortar 4 mil milhões nas funções sociais sem antes cuidar de reformar o Estado, pôr o Estado a funcionar melhor, mexer na sua organização, gerir melhor as empresas públicas, etc., por aí fora, pois, evidentemente, depois, o doutor Medina Carreira dizia com toda a razão, não há investimento estrangeiro. Temos um Estado burocrático. Podemos dar aqui vários os tribunais, os impostos, os corruptos, doutor Medina Carreira, isso nós temos que alterar, isso não é uma questão de dinheiro. Mas doutora Margarida, é que o dinheiro faz falta antes de você reformar. É que você reforma daqui a 10 anos. Mas o que ele está a dizer é que não dá tempo, não é? Porque nós estamos aqui numa corrida contra o tempo. Mas doutora Margarida, o político está numa corrida contra o tempo. O dinheiro era preciso hoje. E a reforma produz efeitos daqui a 10 anos. Para já, devia-se ter começado a pensar nisso há 2 anos. É isso que eu estou a dizer. Nós estamos numa situação de urgência e, portanto, há reformas que nós temos que fazer. Quanto mais tempo nos atrasarmos na realização dessas reformas, eu vou fazer uma pergunta à Judite aqui. Nós estamos aqui a fazer este programa há 1 ano e meio. Sim. Quantas vezes é que você me ouviu dizer que era preciso um ministro para o Estado Social? Para olhar para isto. Se lembra-se do número? Sim, muitas vezes. Quantas vezes é que eu disse é preciso fazer a reforma do social, do Estado Social? Quantas vezes é que você ouviu? Porque é o seguinte, isto não é nada de novo. Sem dúvida. O problema não é nada de novo. Simplesmente a diferença de velocidade entre a realização de respostas e os efeitos de respostas, porque nós não fazemos. Eu, se fosse ministro dos Estrangeiros, como esse que aí temos, eu não ia convidar ninguém a pôr cá dinheiro, eu não tinha nada para lhe dar. Agora, vale a pena ele ou um outro qualquer, fizemos a reforma dos tribunais, estão a funcionar bem. Fizemos a reforma dos impostos, estão a funcionar bem. Corruptos estão na cadeia, etc. Nessa altura é que ele pode ir lá fora e dizer, venham para este país, porque isto é um país que vale a pena. Agora, quem é que pode vender este país? Porque você repara, a única coisa que se vende cá é a EDP. Porquê? Pois a gente paga aquilo que a EDP quer. Vende-se isso agora, não vendemos mais nada. Ninguém pega neste país em coisa nenhuma que não sejam estes monopólios que deem garantia. Porque o Estado não é capaz de reformar. Este governo não percebeu que desde o primeiro dia a reforma do social e as reformas chamadas estruturais tinham começado. Então estamos há 2 anos. Então estamos aqui a chegar a um ponto de convergência, a um acordo. É que, de facto, há reformas estruturais para fazer e elas são absolutamente urgentes. Doutora Margarida, esses protestantes, entre aspas, que falaram para a Judite, é hoje que eles estão a falar, não é daqui a 5 anos, percebe? E é isso que tem que dizer. Sem estas reformas, estas que se derem resultado, a gente não muda. Mas, doutora Margarida, há aqui uma outra questão importante, que é, as reformas, toda a gente reconhece que elas são indispensáveis para transformar o país, para o tornar um país mais ágil e mais competitivo. Atrativo. E para conseguirmos atrair investimento, nomeadamente. Mas algumas das reformas que estão em curso também não vão potenciar os ganhos orçamentais para resolver este problema dos 4 mil milhões. Veja-se o caso da reforma das Forças Armadas.
O Ministro anunciou cortes em 2 anos de 216 milhões de euros. Desde logo os militares estão contra, não querem que haja cortes nenhuns. Ou pelo menos não compreendem a racionalidade dos mesmos. E também não são estes 200 milhões que vão equilibrar alguma coisa no mar dos 4 mil milhões. Sem dúvida, aliás, veja que não há nenhum setor que queira cortes. Fala-se cortar na educação, ai Jesus, não pode ser.